Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, tá certo? Para a gente falar aí sobre a resolução da questão número 24, tá bom? Do concurso do Mato Grande, né? Para o provimento do cargo de professor de matemática. Vamos ver o que essa questão nos pede? Vamos lá. Aqui, certo. Olha só. A capacidade máxima de água em litros de uma cisterna é obtida pela fórmula C igual a 100 vezes V, onde V é uma variável em função do tempo de entrada de água na cisterna até enchê-la totalmente, dada por V de t igual a menos 0,8 vezes t ao quadrado mais 4 vezes t mais 70. Nessas condições, a capacidade máxima de água dessa cisterna é. E aqui a gente tem as alternativas em litros, pessoal. Ou seja, pessoal, o que essa questão está nos pedindo aí, tá? Ela quer que a gente saiba, tá bom? Quanto de litros essa cisterna é capaz de suportar, tá bom? A capacidade máxima. E para isso, ela nos dá aí uma função do segundo grau, tá certo? Já conseguiu caracterizar aqui? Muito bem. Para a gente conseguir resolver essa questão, a gente vai precisar saber de algumas coisas aí relacionadas à função do segundo grau. Não é nada muito complexo, tá certo? Eu vou trazer para vocês um pouco da teoria sobre a função do segundo grau. A gente volta e resolve esse problema facilmente. Muito bem? Vamos lá. Show. Função do segundo grau. Olha só, pessoal. Trouxe aqui para vocês nessa imagem as principais características aí de uma função do segundo grau. Observa comigo aqui, acompanhando o laser. Função. Uma função do segundo grau, pessoal, é uma função desse tipo aqui, olha só. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Por que é do segundo grau? Você vai notar o expoente do primeiro x, tá certo? Olha só. Se tiver um x aí elevado a 2, significa que essa função é do segundo grau. Muito bem. Show de bola. Certo. E esse x e esse outro x são o quê? Pessoal, esses x, eles são aí as raízes da função, tá bom? E o a, b e c, pessoal, a, b e c são chamados de coeficientes, certo? Muito bem. E você deve lembrar aí que uma função do segundo grau, ela é muito bem caracterizada pelo seu gráfico. Qual é o seu gráfico, né? Pessoal, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Olha só aqui. É uma curva, tá bom? Que é formada aí por essa função. Geralmente essa curva ela tá assim, tá bom? Dessa maneira, ou então está dessa outra maneira aqui, tá certo? Olha só, a gente tem algumas relações referentes aí ao coeficiente A, que é justamente o que está colado à raiz que está ao quadrado, tá certo? Olha só, se esse A aqui ele for maior que zero, esse gráfico ele vai ter concavidade aí para cima, tá certo? Ou seja, ele vai ser dessa maneira aqui, tá bom? Observou aqui, olha só. Muito bem, certo? Temos três situações. Mas perceba, se esse A aqui for menor que zero, a concavidade desse gráfico será dessa maneira, tá certo? Voltado para baixo. Muito bem? Temos três situações também, certo? E aí, pessoal, você vai perceber que essa parábola ela possui um vértice. Qual é o vértice? É o ponto aqui, ó, o ponto máximo, certo? Em que essa parábola atinge, ou então o ponto mínimo. Muito bem? Esse vértice ele é dado justamente por essas duas fórmulas aqui. Ou seja, no eixo x é dado por menos b dividido por 2 vezes a, certo? E no eixo y é dado por delta dividido por 4 vezes a. Então, pessoal, mas quem é esse delta, né? Veja só, pessoal. Delta é justamente essa outra fórmula aqui, ó, que é dado aí por b ao quadrado, que é esse segundo coeficiente que está colado com x, que está elevado a 1, tá bom? Menos 4 vezes a vezes c, certo? Professor, e esse x que está nessa função? Esses outros dois x aqui. Pessoal, esses x, como já disse a vocês, são chamados aí de raízes, né?
e como fazemos para encontrar essas raízes. E aí a gente usa aquela famosa fórmula chamada Bhaskara, tá certo? Olha só, x vai ser dado aí por menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, certo? B é este coeficiente e a é este coeficiente aqui, tá certo? Da função. Muito bem. Aí a gente tem três situações para o gráfico dessa função de segundo grau, em relação a delta. Se delta, pessoal, olha só, se delta for maior que zero, olha só comigo aqui na tabela. Se delta for maior que zero, o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, tá certo? Olha só, entendeu? Cortou o eixo x em 2 pontos. Se delta for igual a zero, o gráfico vai tocar justamente em um ponto só de x, tá certo? Guarda isso para você, tá bom? E se delta for menor que zero, pessoal, aí não toca o eixo x, tá certo? Muito bem. Pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Para a gente resolver a questão anterior, a gente vai ter que se atentar a essa questão do vértice aqui, onde conseguimos enxergar o ponto máximo dessa função, tá bom? Ou seja, o ponto máximo em que a cisterna poderá obter aí sua capacidade máxima, tá certo? Muito bem. Dado que a gente viu aí a teoria aí, um pouco, né, da teoria sobre a função do segundo grau, a gente já pode voltar lá e responder a questão. Vamos lá? Show. Pode crer, pode crer. Vamos lá. Vamos lá, né? O que a questão nos pede? Quer saber aí qual é a capacidade máxima em litros que essa cisterna pode ter, né? Para isso, temos uma variável aí chamada V, que é dada por essa função V de t, não é mesmo? Muito bem. Para que a gente consiga esse V máximo, pessoal, a gente precisa fazer o quê? Descobrir, então, o ponto máximo no eixo Y, tá certo? Ou seja, o ponto máximo desse vértice no Y da parábola. Muito bem? Olha só aqui comigo. A gente sabe, então, que o ponto máximo em y, que eu chamei de y max aqui, vai ser igual a menos delta dividido por 4 vezes a. E a gente sabe também que delta é dado aí por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muito bem, basta, pessoal, que a gente substitua os valores aqui da função de v de t, certo? Em delta, encontre delta, e aí a gente substitui aqui, tá bom? E encontra aí o ponto máximo de y. Olha só aqui comigo, pessoal. Temos então o delta valendo aqui, olha só, 240. Muito bem, basta prosseguirmos. Olha só, o y máximo então vai ser dado por delta, que é 240, certo? Dividido aí por 4 vezes a. Olha só, quem é a? Menos 0,8, não é mesmo? Apenas uma questão de substituir os valores aí, muito bem? Certo, você vai fazer essa razão e você vai encontrar que o ponto máximo em y é justamente 75, pessoal. Ou seja, o ponto máximo aí de v de t no eixo y é justamente 75. Então, galera, basta que você substitua 75 na fórmula da capacidade que você vai ter aí a capacidade máxima aí dessa cisterna. Olha só, substituindo aqui 75 na fórmula da capacidade, a gente vai ter 100 vezes 75, que é igual a 7.500. Show de bola? A gente vai olhar aqui para a alternativa e vai ver que é justamente a letra D. Olha só, show de bola, pessoal. Muito bem, dado aí que a gente conseguiu resolver essa questão 24, uma questão aí muito boa, por sinal, não é mesmo? Sobre função do segundo grau. Então, eu vou ficar por aqui, tá certo? E a gente aí se vê nos próximos vídeos, tá certo? Agora, tá bom? Com a questão 25, tá certo? Vou trazer a resolução dela para vocês, tá certo? Eu agradeço a sua presença e até a próxima.